Pastor falou que vocês estão com o tema de família, como é que é? Família fantástica, é? Família incrível, que coisa extraordinária. E espero que cada um de nós tenha a alegria de viver uma família incrível. Só que a gente sabe que no mundo em que nós vivemos é muito difícil viver uma família incrível, porque depois que Adão e Eva pecaram no jardim e o pecado entrou no mundo, a gente tem um problema sério para viver essa vida incrível e esse casamento e essa família incrível. Por isso é necessário que a gente busque paz, porque nos relacionamentos nós vamos ter problemas, nós vamos ter conflitos. E como resolver esse conflito? Por isso que eu quero pensar com vocês, sobre o tema Em Busca da Paz, concentrando-nos em Deus, agradando a Deus em meio aos conflitos. Vai dar para passar aí os slides? Vai? Então pode passar. Vai ficar pequenininho para vocês aqui, mas espero que vocês consigam ir acompanhando. Depois o pastor pode passar esses slides para os membros da igreja aí pelo WhatsApp, tá bom? Tem uma frase de John Fleming sobre a reverência da New York City Ballet Company, a George Balanchine, que era mestre de balé de longa data e um dos maiores coreógrafos do mundo. Ele escreveu dizendo o seguinte: não importava o tamanho da plateia, eles dançavam para apenas um espectador. Não importava o tamanho da plateia, eles dançavam para apenas um telespectador. Para quem você dança? Para quem você vive? A quem você está querendo agradar? Salmo 19, versículo 14 diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e resgatador meu. Eu queria estabelecer com vocês aqui alguns alicerces, tá? O primeiro deles é que Deus estabelece a paz conosco por meio de Jesus, tá? E que Ele nos enche da sua paz, que Ele nos destina para um glorioso lugar de paz e que Ele nos chama e nos capacita a buscarmos paz uns com os outros. Depois que nós pecamos, estávamos em inimizade com Deus, lá desde o Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu que o descendente da mulher viria e iria destruir as obras de Satanás. Jesus é esse descendente que veio ao mundo e com a sua morte, pelo derramamento do seu sangue, perdoou o nosso pecado e nos reconciliou com Deus, nos dando um relacionamento de paz com o Senhor, nos dando o ministério que proclama a paz com os outros e nos dando a capacidade de buscar uma vida de paz. Que coisa maravilhosa! Nós somos um povo resgatado e capacitado a viver relacionamentos de paz. Além disso, o outro alicerce é que na busca da paz uns com os outros, precisamos manter 3 perspectivas em mente. A primeira delas é que nós vamos passar por conflitos e isso é algo inevitável no mundo caído. Não adianta a gente se iludir que nós não vamos ter conflitos aqui nesse mundo. Você vai ter conflito com o seu empregado, o empregado vai ter conflito com o seu patrão, o marido vai ter conflito com a esposa conflito com o marido, os pais com os filhos com os pais. Nós teremos conflitos porque vivemos no mundo caído. Ponto. Isso é fato. Mas existe também uma segunda realidade, que nós podemos e devemos resolver os conflitos. Por quê? Porque os conflitos, irmãos, são oportunidades dadas por Deus para que nós o conheçamos melhor e para que a minha fé e a sua fé também possa crescer. Os conflitos são oportunidades que Deus nos dá para crescermos na nossa fé e na nossa dependência dele. Terceiro lugar, nosso Deus nos garante que Ele, o Deus da paz, nos ajudará nessa missão, nesse ministério de buscar a paz com os nossos irmãos, mas acima de tudo, com a nossa família.
com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais. Como é que a gente resolve conflito? Nós veremos 3 passos de um processo simples aqui para buscar a paz nos relacionamentos. Estou gostando de ver, tá fera aí, hein? Muito bem. Primeiro passo é agradar a Deus. O segundo é arrepender-se. E o terceiro é amar. Nós estamos vendo aqui nessa figura, né? E essa figura resume o nosso modelo. O triângulo superior ali representa o Deus Trino, que se revelou a nós por meio de Jesus Cristo. Nós temos ali o símbolo da cruz. Essa seta mais larga que da parte de Deus vai descendo ali, representa a graça que é totalmente suficiente e que vem por iniciativa própria do nosso próprio Deus, que nos supre de várias maneiras. E essa seta mais larga que as demais pode ser substituído o termo graça ali pelos verbos amar, servir, perdoar, ouvir, dependendo do tipo específico de graça necessária para o relacionamento das partes dos conflitos. As partes podem ser o marido e a esposa, ou qualquer homem e mulher, conforme representado aqui no desenho, ou os 2 amigos, ou pode haver vários personagens representando aí os 2 grupos de pessoas. E embora o diagrama destaque apenas a resposta de uma das partes, a outra parte deve agir de modo também recíproco. E as 3 setas mais finas representam 3 passos da resposta a essa graça de Deus que nos alcançou. Uma vez que eu era inimigo de Deus e agora por meio de Cristo eu recebi graça e estou reconciliado com Deus, aquele relacionamento de inimizade que existia entre o homem e Deus foi solucionado por meio da morte de Cristo. Eu recebo agora a incumbência de viver uma vida que agrada a Deus. Romanos capítulo 8 vai dizer que o homem que está na carne não pode agradar a Deus, porque ele não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Mas nós que hoje estamos reconciliados com Cristo, nós podemos e devemos viver uma vida totalmente voltada para Deus. O maior desejo do coração de um cristão deve ser viver uma vida que agrada ao Senhor. Nada mais pode estar nesse lugar. A palavra de Deus nos deixa claro em Filipenses capítulo 2, versículo 12, que Deus coloca em nós o desejo de agradá-lo e a capacidade de fazê-lo. Então hoje eu e você devemos ter como objetivo agradar a Deus acima de tudo. Aleluia. Quando a gente ouve geralmente palestras voltadas para famílias, está muito normal nós ouvirmos mensagens coach, psicologizadas, e não teologicamente apropriadas. Tiramos Deus da equação e nós falamos: ame a sua esposa porque você vai se dar bem. Faça isso com o seu marido e você vai ser assim. Veja que você está no centro. Quem disse que nós precisamos ou devemos buscar uma família incrível por causa de mim? Não, a família incrível deve existir por causa de Deus. Porque o propósito de Deus para a família é espelhar e espalhar a sua glória. A família cristã, ela é uma parábola do relacionamento de Cristo com a igreja. Porque o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque quando ele faz isso, ele está espelhando, refletindo, mostrando ao mundo como Cristo amou a sua igreja. Porque a esposa deve se submeter ao seu marido. Porque quando ela faz isso, ela mostra o respeito, a submissão, a devoção que a igreja deve ter a Jesus Cristo. Tudo aponta para Deus. O maior propósito da nossa vida, irmãos, é apontar para Deus e para a glória de Deus. Só que o que acontece? Nessa caminhada de querer agradar a Deus, muitas vezes nós pecamos em várias áreas. E o que a gente deve fazer? Se arrepender. Devemos mudar a nossa atitude, voltarmos novamente para o Senhor, pedir perdão e mudar de atitude. O crente, ele não pode ficar andando no mesmo erro, no mesmo passo errado de sempre, de jeito nenhum.
E uma vez que ele se arrepende, ele faz o que agora? Ele vai amar a Deus e amar o outro. Esse é o caminho, meus irmãos, da resolução do conflito. Eu quero agradar a Deus, por isso eu vou procurar resolver o meu problema com o meu irmão. Porque Deus quer isso. Deus quer que eu procure a paz. Quando eu peco contra o meu irmão, o que é que eu vou fazer? Eu vou me arrepender. Eu vou pedir perdão a Deus, porque todo pecado é um pecado contra Deus, e eu vou pedir perdão contra o meu irmão, contra a minha esposa, contra o meu marido, contra o meu filho, contra o meu pai, que eu pequei. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou decidir amar o meu próximo incondicionalmente. Porque o amor, ele é um mandamento, ele não é um sentimento. O amor é a marca característica do verdadeiro discípulo de Jesus. Eu e você somos conhecidos não porque um dia numa pregação o pastor fez um apelo, fizeram uma musiquinha de fundo, eu me sensibilizei, levantei a mão e agora eu sou um cristão. Não é isso não. Isso pode até ter feito parte, mas não é isso não. Eu reconheci que eu era um pecador, eu reconheci o amor de Cristo por mim, eu confessei Jesus como meu Senhor e agora eu vivo para agradá-lo. E porque eu recebi desse amor, eu reflito esse amor na vida dos meus irmãos e principalmente dentro do meu lar. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ponto. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ponto. Acabou. Nisto sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Veja só, ninguém pode me proibir de amar ninguém, somente eu mesmo. O amor é um mandamento, e se alguém quer resolver algum conflito, precisa procurar agradar a Deus, se arrepender quando erra e decidir amar o próximo de forma incondicional, como Cristo nos amou. Sacrificial, constante, incondicional e perseverante. Que coisa extraordinária. Agora, quando a gente fala de agradar a Deus, como é que eu posso saber o que significa isso? Como é que alguém agrada a Deus? Robert Jones, ele diz o seguinte: de forma simples, agradar a Deus significa alegrá-lo quando somos quem Ele deseja ou quando fazemos aquilo que Ele deseja. Nesse sentido, agradar a Deus não é diferente de agradar qualquer outra pessoa. Descobrimos aquilo que a pessoa deseja, que sejamos ou façamos, e procuramos corresponder ao seu desejo. Descobrimos aquilo que alegra a Deus, aquilo que lhe agrada, e seguimos nessa direção, provocando o seu sorriso e cumprindo o seu propósito em nos criar e também em nos redimir. E a gente tem um exemplo fantástico na vida do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 5, de 1 a 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados, ou para que recebamos, segundo o bem ou o mal, que tivermos feito por meio do corpo. Irmãos, olha que coisa extraordinária nós temos aqui.
O apóstolo Paulo, com certeza da sua salvação, ele está nesse tabernáculo, nesse corpo, ele encontra na sua carne limitações e ele deseja não ser despido, mas ele está ansioso por ser revestido da sua habitação celestial. Ele sabe que Deus o preparou para isso quando lhe deu o seu Espírito e sabe o que isso leva a querer fazer. Ser agradável ao Senhor em todo o tempo, quer presente, quer ausente, quer vivendo nesse mundo, quer morrendo, ele quer viver uma vida que agrada ao Senhor. Que coisa extraordinária! A certeza do encontro com Cristo, do tribunal de Cristo, que é um tribunal não de condenação, mas de galardão, porque nenhum crente é julgado para condenação e sim para recompensa. Isso tudo impele, move, motiva Paulo a querer viver uma vida que agrada ao Senhor. Ele sabe que o Senhor vai recompensá-lo pela forma como ele viveu a vida cristã no mundo para Deus. Mas aí você pode dizer, pastor, então esse julgamento do cristão é a motivação que nos leva a viver uma vida que agrada a Deus? Também, mas tem algo que vai além disso, que a gente vai encontrar no versículo 14 e no versículo 15, que diz que sabemos que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e também ressuscitou. O que Paulo está dizendo aqui, existe algo que me impele. A palavra constrange é algo que impele, que empurra. É como se você pegasse uma pasta de dente e quisesse apertar e você tira a tampa. Aquele creme que está ali dentro, ele é constrangido, ele é impelido, ele é forçado a sair daquele tubo, por causa da pressão que eu exerço nele. O que Paulo está dizendo é que o amor de Cristo exerce uma pressão em nós, e nos faz querer agir, nos faz querer sair da inércia, e viver uma vida que agrada a Ele. Se antes eu vivia para mim, agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para aquele que por mim morreu e também ressuscitou. E o que isso tem a ver com relacionamento? Como essa disposição mental interfere nos relacionamentos? Interfere em tudo, irmãos. Porque as pessoas hoje casam, querem ter família, porque estão pensando em si. Nós precisamos mudar essa mentalidade egocêntrica, voltada para nós mesmos. A pessoa quer casar. Por que você quer casar? Ah, porque eu quero ser feliz, porque eu quero ter uma família, porque eu quero ter um filho. Eu. E se casa e não pode ter filho? E se casa e o filho morre? E se casa e fica viúva? Acabou a vida. A vida é Cristo e vivemos para fazer aquilo que agrada a Cristo. Irmãos, quando nós focamos nele e o nosso desejo é viver uma vida que o agrada, uau, pode ter certeza, nós teremos uma possibilidade enorme de termos famílias incríveis, relacionamentos incríveis. Feliz é o homem que casou com uma mulher que tem o desejo de agradar mais o seu Senhor do que o seu marido. Feliz é a mulher que casou com um homem que tem o desejo de agradar mais ao Senhor Jesus do que agradar a ela. Feliz é a igreja que tem uma liderança que procura agradar o Senhor Jesus mais do que agradar a própria igreja. Irmãos, nós somos maus. O nosso coração desviado de Cristo, ele deseja somente aquilo que ele quer. Mas aquilo que nós queremos nem sempre está alinhado com aquilo que o Senhor quer. Se nós queremos viver relacionamentos incríveis na igreja, na família, nós precisamos centrar o nosso pensamento, a motivação do nosso coração em Deus, em Cristo, e no desejo ardente de fazer aquilo que lhe agrada. Robert Jones também disse que a cruz e a ressurreição de Cristo provocam uma mudança em mim.
Pelo seu Espírito, Jesus me converte de uma vida egocêntrica para uma vida cristocêntrica. Nenhum alvo de vida é mais valioso para um cristão do que aprender diariamente o que significa ser alguém que morreu para e ressuscitou para. Jesus, sua cruz e sua ressurreição devem impulsionar nossos esforços de buscar a paz. Você está cansado de buscar a paz com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pastor, com o presbítero, com o chefe, com o empregado? Deixa eu te falar, a cruz e a ressurreição de Jesus devem nos impulsionar a buscar a paz. Ele pagou o preço pela nossa paz. E o desejo de Deus é que nós possamos nos esforçar para viver em paz com todos os homens. É mais fácil desistir, mas a vontade de Deus é perseverar, é reconciliar, é perdoar, é construir e não destruir. Imagina, eu olho para a igreja e vejo o milagre da igreja. Igreja é um milagre. Igreja é formada por pessoas tão distintas, tão... Uau! Imagina no Novo Testamento, judeus, gentios. Judeus nem se davam com gentios. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, a igreja de Jerusalém desceu a lenha nele. Como, sendo tu judeu, entra na casa de um gentio? E Pedro tem que explicar para eles a visão que teve. Como Deus disse que não deveria tratar homem nenhum como sendo imundo. Os judeus não se davam com os gentios, os judeus não se davam com os samaritanos, e de repente chega o evangelho, salva samaritano, salva gentil, e bota na mesma igreja samaritano, gentil e judeu, e diz: vivam juntos. Vocês são um só, são uma família. Aprendam a amar, a tolerar, a suportar, a respeitar, a perdoar uns aos outros. E se a gente deve fazer isso no contexto da igreja, devemos fazer isso muito mais no contexto familiar. Porque quando cada família for incrível, a igreja será formada por famílias incríveis, unidas, que sabem que se relacionam com pecadores, falhos como nós somos, e que temos um potencial enorme de destruição, de fofoca, de falar mal do irmão. Irmãos, entregues a nós mesmos, nós somos os piores dos homens. Mas quando olhamos para a cruz, olhamos para a ressurreição, olhamos para o amor, levamos Cristo em consideração e buscamos agradar a Ele. Uau! Tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando. Alguns princípios bíblicos sobre agradar a Deus. Quero trabalhar 5 deles aqui. Primeiro, devemos ter como nosso único e dominante alvo de vida agradar a Deus. Além daquilo que a gente já viu em 2 Coríntios 5, de 1 a 10 e também 5:15, o apóstolo Paulo ele retrata a importância de agradar a Deus como uma metáfora. Ele vai dizer em 2 Timóteo 2, 3 e 4, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. O objetivo do soldado é simples e específico. O desejo dele é obedecer às ordens do seu comandante. Não deve se distrair com as questões civis e deve compreender e fazer aquilo que agrada ao seu comandante. Aqui está um alvo de vida, irmãos, que é simples, claro e também descomplicado. Não é nada fácil, mas é simples. O que é que Deus quer de nós? Que o nosso único e dominante alvo de vida seja agradável. É isso. Isso não é simples? É simples. Não é fácil, mas é simples. Um aluno pode chegar para o professor e falar: professor, eu quero tirar 10 na sua prova. O professor vai dizer: é muito simples. Qualquer um pode tirar 10 na minha prova. É simples. Aqui está o conteúdo da matéria. Vai cair isso aqui na prova. Estude. É simples. O conteúdo está ali. Se ele se esforçar e aprender o conteúdo,
ele tira 10. É simples, não é fácil. Para tirar 10, tem que ter disciplina, dedicação, estudo, empenho, mas é simples. Saber o que Deus quer e fazer, irmãos, é algo simples. Não é fácil, mas é simples. Segundo, devemos nos esforçar para agradar a Deus e não a nós mesmos, nem aos outros. Nunca seremos mais parecidos com Jesus do que quando concentramos nossos esforços em agradar a Deus. Quando os discípulos chegaram em Samaria e viram que Jesus estava conversando com uma mulher samaritana e depois ela vai embora para chamar outras pessoas, eles ofereceram comida para Jesus porque tinham ido à cidade comprar. E Jesus diz para eles: outra comida tenho que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. É isso. Aquele que está comigo não me deixou só, porque eu faço sempre tudo aquilo que lhe agrada. Jesus fazia tudo o que agradava ao Pai. A comida dele, o desejo dele, a ânsia dele era fazer aquilo que agradava a Deus. Paulo disse: se eu procurasse agradar os homens, em Gálatas capítulo 1, eu não seria servo de Cristo. O nosso propósito não é agradar os homens, é agradar a Cristo. Quando falo agradar os homens, tem o nosso próximo e tem a nós mesmos, porque nós também somos homens. Se eu procuro agradar a mim mesmo, eu não sou servo de Cristo. Se eu procuro agradar o meu próximo, eu não sou servo de Cristo. Eu tenho que agradar a Cristo. Agora, é muito bom que quando eu agrado a Cristo, eu também estou agradando o outro. E tem coisas que eu faço pelo outro que o agrada e que não desagrada a Cristo. Mas eu preciso entender que, como servo de Cristo que eu sou, eu preciso agradá-lo. E como é que o marido agrada a Cristo? Amando sua esposa. Pastor, mas ela é difícil. Fica quieto, tu também é. Trate de amar a sua esposa. Por quê? Porque você tem que agradar a Cristo e Cristo manda você amar a sua esposa. E acabou. É simples assim. É simples assim. Quando você tem prazer em agradar alguém, você vai fazer aquilo que traz satisfação a essa pessoa. Meu irmão, ame a sua esposa por causa do amor que você tem a Cristo. Pastor, se ele não tem Cristo, então o amor dele sempre vai ser capenga. Ele precisa conhecer o amor de Cristo para poder refletir o amor de Cristo. Ninguém que não conhece o amor de Deus pode amar com o amor que vem de Deus. Agora, aquele que conhece o amor de Cristo, reflete esse amor na sua vida. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. O amor, meus irmãos, não é sinal de maturidade, mas evidência de salvação. Nós precisamos agradar a Cristo. Minha irmã, respeite o seu marido. Respeite o marido. Faça um jejum de ficar em silêncio uma semana, parando de falar mal do seu marido, para sua sogra, para sua mãe, para sua amiga. Quando inventar de falar mal do marido, ore por ele. Pare de falar mal daquela pessoa que Deus te chamou a respeitar, a se submeter, a exaltar. Vocês são um. Tem gente que casa que parece que quer fazer da sua casa um ringue e não um lugar de harmonia, de prazer. Casamento é frescobol, não é tênis. Mesmo tendo 2 raquetes e uma bola, quem joga tênis joga para enfrentar o outro e ganhar do outro. Mas quem joga frescobol joga para o outro. E quando tu dá uma bola ruim, tu fala: eita, desculpa. Casamento é frescobol, não é tênis. Nós precisamos parar de ficar brigando dentro de casa. Procura a reconciliação. Perdoa o pecado do teu marido, o pecado da tua esposa. Trabalha a comunicação. Pega aquilo que Deus quer e aplica na tua vida. Faz isso porque o teu desejo, em primeiro lugar, é que o seu desejo dominante de alvo da vida é agradar a Deus. E segundo, você é servo de Cristo e deve agradar mais a Deus do que aos homens. Terceiro, devemos nos esforçar para agradar a Deus de acordo com a palavra de Deus. Tem gente que acha que está agradando a Deus, mas faz as coisas da cabeça.
Sabe como a gente sabe que está agradando a Deus? Quando a gente lê as Escrituras, porque aqui está a vontade de Deus claramente revelada para a minha vida e para a sua vida. Nós que somos de Deus andamos por aquilo que está escrito e revelado na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É essa palavra que ensina, corrige, repreende e educa. Toda a nossa vida precisa estar pautada por aquilo que está escrito aqui. Agora, como eu vou fazer o que agrada a Deus se eu não conheço o que agrada a Deus? Porque eu não leio as Escrituras, não conheço a palavra dele, a vontade dele. 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade de Jesus Cristo. Como é que eles podem crescer em agradar a Deus? Eles podem crescer porque eles conhecem os mandamentos do Senhor Jesus. Aquele que não conhece não é capaz de fazer o que agrada ao Senhor. Eu não sei você, mas eu me converti no dia 17 de julho do ano 2000, às 10h30 da noite, com a pregação de um pastor chamado Alberto, com o tema Jesus acalma a tempestade. Naquele dia o Senhor Jesus entrou na minha vida, dia 17 de julho do ano 2000. Sabe o que aconteceu no dia 18 de julho do ano 2000? Eu acordei 5 horas da manhã, peguei a Bíblia, fui para uma lanchonete que tinha no acampamento que eu estava e comecei a ler o Evangelho de João, porque eu disse: eu preciso conhecer Jesus. Naquela semana, todos os dias de manhã, eu li o Evangelho de João mais uma vez. Em uma semana, 5 vezes eu li o Evangelho de João. Sabe o que aconteceu durante o semestre todo? Eu li a Bíblia 2 vezes, de capa a capa. De julho a dezembro, eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Sabe por quê? Porque eu preciso conhecer esse Deus que me amou e enviou o seu Filho para morrer numa cruz por mim. Como eu faço para agradá-lo? Como eu faço para viver para aquele que por mim morreu e também ressuscitou? O que eu posso dar em troca a esse Deus maravilhoso que me salvou da perdição eterna, me amou, se faz presente na minha vida, me habita com o Espírito Santo, me selou para o dia da redenção? O que eu posso fazer por Ele? Eu preciso conhecê-lo. E descobri já na primeira semana de vida cristã, em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e eu me manifestarei para ele. Quer ver um lar da presença de Deus? Um lar incrível que tem a manifestação da presença de Cristo? Esse lar é um lar onde a palavra de Deus existe e é praticada. Esse lar é um lar que ama ao Senhor. E não só ama, será visitado pela presença. Terá intimidade com esse Deus maravilhoso. Em quarto lugar, devemos nos esforçar para agradar a Deus na dependência do poder de Deus. Meus irmãos, nós necessitamos de ajuda externa. Não temos naturalmente essa energia dentro de nós. Tem coisas que são difíceis demais na nossa força, mas na força que Ele dá, tudo é possível. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, mas todo ramo que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Irmãos, existe vida, poder para todo ramo que está ligado em Cristo.
Eu não posso dar fruto por mim mesmo, mas se eu permanecer na videira, a vida da videira entra no ramo e o ramo dá fruto. Por isso que João vai dizer em 1 João capítulo 5 que os mandamentos de Deus não são penosos. Mas não são penosos para quem? Para aqueles que vivem uma vida dependendo do poder que vem do Senhor. Na minha força eu não posso. Na sua força, meu irmão, você não pode. Na sua força você não é capaz de perdoar o seu pai. Na sua força você não é capaz de amar a sua esposa. Na sua força você não é capaz de perdoar o seu marido. Na força de vocês não têm capacidade de obedecer aquilo que Deus manda. Mas na força que Ele dá, a gente tem sim condições de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Paulo vai dizer, por esta causa eu me coloco de joelho, para que o Deus da glória, segundo a sua riqueza, vos fortaleça mediante o seu Espírito no homem interior. É o Espírito Santo que nos fortalece no homem interior e nos dá a capacidade de viver aquilo que agrada a Ele. Ninguém disse que é fácil, é simples, porque os mandamentos de Deus são claros. Mas pode se tornar fácil para aqueles que vivem a vida cristã por intermédio do Senhor Jesus. Quinto lugar, somente Jesus alcançou o alvo de agradar a Deus perfeitamente. Isso aqui é maravilhoso, porque não é como nós agradamos a Deus, mas como Jesus agradou a Deus, que satisfez a perfeita lei de Deus e nos atribui a plena justiça para a salvação que por nós mesmos não poderíamos obter. O único que obedeceu a Deus perfeitamente foi Jesus Cristo. Ele obedeceu perfeitamente, ele morreu uma obra perfeita, e por causa da sua vida, por causa da sua morte, hoje nós somos desafiados e capacitados também a viver uma vida que o agrade. E quando pecamos, temos a certeza de que não seremos rejeitados, mas que seremos amados, perdoados e capacitados novamente a viver aquilo que Deus quer. Por isso que eu falei logo no início, o caminho para a resolução de conflito está em agradar a Deus, se arrepender quando a gente erra e, em terceiro lugar, amar incondicionalmente o nosso próximo. Meus irmãos, aqui está o caminho para mim e para você. Vivemos lares incríveis. Um lar de paz, de restauração, passa por redenção, que transforma o coração, nos leva a querer agradar a Deus, nos leva a pedir perdão quando nós erramos e nos leva a olhar para o nosso próximo e amá-lo como Cristo nos amou. É assim que nós devemos viver, focando em agradar a Deus acima de tudo, buscando não agradar os homens, mas a Cristo, entendendo que é possível no poder dele, que ninguém agradou a Deus perfeitamente, só Cristo, mas por causa do sacrifício dele perfeito, eu e você hoje podemos ter salvação, perdão e capacitação. Algumas implicações para agradar a Deus na resolução de conflitos. Eu vou tentar passar isso aqui rápido. Primeiro, o fracasso em agradar a Deus. O nosso fracasso, o de outras pessoas ou de ambos, é a razão última de todos os conflitos interpessoais. Espero que você entenda isso. Por que você tem conflito interpessoal? Porque você não está agradando a Deus. Sempre que existe um problema, sempre que existe na igreja, no casamento, algum problema de conflito, pode ter certeza, ou os dois não estão agradando a Deus, ou uma das partes não está agradando a Deus. Da onde surgem os conflitos? De acordo com Tiago, capítulo 4, surgem das guerras ou dos desejos que militam na nossa carne. O conflito surge pelo desejo de querer agradar a si mesmo. Você vai sair daqui hoje é terça, quarta? Quarta-feira. Hoje você vai chegar em casa, vai sentar no sofá com sua esposa. Vamos ver um filme, amor? Vamos. Hoje é de ação, né? Ah, não. Hoje é romance. Não, romance não é possível. Pronto, começou a briga. Porque um quer filme de ação, o outro quer filme de romance. E às vezes ninguém está disposto a abrir mão da sua vontade por amor ao outro. Eu nunca vi ninguém brigar porque um quer fazer a vontade do outro. Nunca vi.
A gente briga porque a gente quer impor a nossa vontade. A nossa vontade. Irmãos, os conflitos surgem pela nossa falha de querer agradar a Deus. Segunda verdade. O alvo de agradar a Deus mantém nosso foco nele, não nas questões do conflito e nem na outra pessoa. Veja só. O alvo de agradar a Deus mantém o foco nele, não na pessoa e nem na situação. O que Deus quer que eu faça nesse momento? O conflito surgiu, o problema se instaurou, está tudo ali. Eu vou focar no problema? Eu vou focar na pessoa ou eu foco em Deus? Preciso focar no Senhor. Até para resolver o problema, eu preciso focar no Senhor. Se eu foco no problema, eu foco na pessoa. Tá vendo, Alesado? Não disse que ia dar problema? Agora tu é ignorante, tu é... Pronto, aí já começa a xingar, rebaixar o outro, usar palavras de baixo calão. E por aí vai. Agora, quando eu quero agradar a Deus, o que é que eu vou procurar fazer? Desde o início, o propósito é agradá-lo. O propósito é viver em paz. O propósito é me esforçar para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então eu vou me esforçar para usar as palavras corretas, eu vou me esforçar para manter a unidade, eu vou me esforçar para, na ajuda do Senhor, transformar o mal em bem. Foca em Deus, não foca no problema e nem na pessoa. Terceiro lugar, em Cristo esse alvo é sempre atingível, independentemente de como a outra pessoa se comporte. Em meio a um conflito, costumamos nos sentir incapazes. Não podemos controlar as circunstâncias e certamente também não podemos controlar a outra pessoa. No entanto, com a ajuda do Senhor, existe algo que nós podemos controlar, que são as nossas reações. Não é porque o outro pecou contra mim que eu tenho que pecar necessariamente contra o outro. Eu posso sim me comportar e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu posso agradar ao Senhor, isso é tangível. Mesmo que o outro erre, eu posso agradar o Senhor. Mesmo que o outro grite, eu posso não gritar. Mesmo que o outro me xingue, eu posso elogiar. Se o outro vem gritando, eu posso usar a palavra branda. Irmão, para de justificar os teus erros por causa do erro dos outros. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E ninguém vai chegar diante do Senhor, Senhor, fiz aquilo, mas também, foi a mulher que tu me deste. Isso já está desde o Éden, desde sempre é assim. A gente quer justificar o nosso pecado no pecado do outro, e isso está errado. Isso está errado. Em Cristo, o alvo de agradar a Deus sempre é possível, independente de como a outra pessoa se comporte. Além do mais, esse alvo de agradar a Deus nos ajuda a progredir nos nossos esforços, energia, momento certo para cada coisa, avaliação dos riscos. A maioria de nós procura evitar conflito. A gente odeia conflito, não é não? É muito chato o conflito. Ninguém gosta disso. Nós os tememos, fugimos dele sempre que possível, adiamos conversas, encontramos várias desculpas para justificar aquele não é o momento, nem o ambiente propício. Para aqueles cuja tendência é fugir, procrastinar ou evitar o conflito, o alvo de agradar a Deus nos empurra em direção àquilo que a gente precisa fazer sem demora. E tem o outro lado também, né? Nos impulsiona a irmos adiante em busca da paz. Meus irmãos, a gente precisa progredir nos nossos esforços. Está tendo problema com alguém na igreja, com alguém em casa, tem que sentar e tem que conversar. Agora, tenha sabedoria. Nem sempre o momento é o certo. Eu sei o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, né? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que é o ideal? Se o problema surgiu, vai lá e resolve logo. Não dorme brigado. Mas cada um é cada um. Tem gente que, se você for resolver um conflito na hora que a pessoa está nervosa, ao invés de resolver, vai atrapalhar. Me lembro a primeira briga que eu tive com a minha esposa, por causa de jogo, lá no seminário. A gente, seminarista, estudando ainda, estava na casa dos professores, e no meio do jogo eu vi que ela ia fazer um ponto grande se ela fizesse mais 2 ruas lá no joguinho de tabuleiro. Eu disse, agora,
construí 4 ruas e cortei a rua dela no meio. Ela olhou para mim, eu disse, é um jogo. Rapaz, para que aquilo? Foi uma briga assim, logo você, tá? Ela achou que porque era minha esposa, eu tinha que apoiar ela no jogo. Não, eu queria ganhar, tava nem aí. Eu sei que a gente chegou em casa, eu estava nervoso, ela estava nervosa, a gente estava, eu só, fica aí que eu vou dar uma volta. Eu saí para o seminário, fiquei andando naquele seminário, voltei para casa, era 2 e pouca da manhã, e ela está lá sentada no sofá olhando para mim com aquela cara de choro. Eu disse, me perdoa. Eu disse, me perdoa, e pronto. Aí, os 2 pediram perdão, choraram, deram abraço, pronto. Resolveu o problema. Mas alguém tem que chegar ali e colocar a mão. Alguém tem que tomar a iniciativa de querer agradar a Deus e tomar a iniciativa para resolver o problema. Vai ter que chamar para conversar, vai ter que perdoar, vai ter que tolerar, vai ter que cobrir a multidão de pecado. Irmãos, Deus quer o perdão e a restauração da nossa família. Não dá para ficar empurrando o problema com a barriga, achando que o tempo vai solucionar, quando às vezes não vai. Às vezes não, nunca soluciona. O certo é sentar, conversar e juntos, biblicamente, resolver o problema. Ter humildade, buscar agradar ao Senhor sempre. Já viu aquele negócio? O marido não dá aquilo que a mulher quer, a mulher faz greve, aí fica nesse ciclo vicioso e destrutivo. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, como está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E por quê? Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Tem muito casal se deixando vencer pelo mal. Muita família se deixando vencer pelo mal. E não é do inimigo, não. É da pessoa com quem fez voto diante de Deus no altar. Alguém tem que quebrar isso. Se alguém fez mal, faz o bem. O marido te magoou, faz a melhor janta do mundo para ele. Quando você fizer isso, que ele der a primeira agafada, ele vai chorar. Amor, vem aqui, me perdoe. Acabou, velho. Acabou o problema. Ama. Faz o bem. Não trata com a mesma moeda. Nós não somos assim. Nós somos de Cristo. Refletimos o amor dele. Ele na cruz, enquanto humilhado, orou pelos seus altrozes ali, os verdugos, os homens que o maltrataram. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus tratou assim os seus inimigos. Orou em favor deles. Estevão fez a mesma coisa. Nós devemos fazer assim também, com o nosso cônjuge, com o nosso filho, no nosso lar. Eita, eu não passei para vocês aqui. Além disso, Deus pode abençoar nossos esforços, trazendo reconciliação. Pode mesmo. Provérbios 16:7 diz, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Deus pode abençoar os teus esforços de querer reconciliação, perdão e transformação da tua casa. Além disso, se ambas as partes procuram agradar a Deus, a reconciliação completa está garantida. Isso é certeza. Quando uma pessoa quer agradar a Deus, meu irmão, ela vai crescer em intimidade com Deus e vai crescer em intimidade com o Senhor. Isso é certo. Mesmo que o outro não queira, se eu quiser, porque ninguém pode me impedir de querer agradar a Deus, eu vou ter uma experiência fantástica com Deus, por viver aquilo que Ele deseja que eu viva. Agora, quando marido e mulher, pais e filhos, desejam agradar a Deus, não tem como o relacionamento não dar certo. Não tem a possibilidade de não existir o perdão e a restauração desse lar.
Eu fiz um aconselhamento alguns anos atrás com um casal que tinha 38 anos de casamento. Estavam dormindo separados em casa. A mulher não falava com o marido, gritava. O prédio todo ouvia. Era aquela situação. Eu acompanhei esse casal por 2 anos, indo na casa deles quase toda semana. Passaram por disciplina na igreja, foram disciplinados pela igreja, pelo mau testemunho que estavam dando. Quando aquela irmã viu que o nome dela seria levado para a assembleia e que ela seria excluída da igreja, pelo mau testemunho que ela estava dando, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo, em obediência da igreja à palavra do Senhor, tratou no coração dela e concedeu a ela o arrependimento que ela tanto precisava. A restauração no casamento foi algo extraordinário. Os amigos de longa data davam testemunho de que nunca tinham visto o casal vivendo como eles estavam vivendo. E eles testemunharam para nós de que estavam vivendo uma lua de mel que nunca antes tinham experimentado. Depois de 38 anos de casamento, já foram líderes de ministério com família na igreja e estavam vivendo um relacionamento em casa de destruição, que não agradava ao Senhor. Mas quando decidiram os dois agradar a Deus, a reconciliação foi inevitável. Além disso, ainda que a outra pessoa não agrade a Deus, nós podemos conhecer as bênçãos e o conforto do Senhor. Existe bênção em ouvirmos a voz do Senhor. Podemos experimentar milagres da parte de Deus na nossa vida quando ouvimos a sua voz. Foi isso que aconteceu quando Jesus disse a Pedro, vem. Ele foi pela palavra do Senhor. Quando a gente age pela palavra do Senhor, aquilo que parece ser impossível se torna possível. Além disso, devemos manter nosso compromisso de agradar a Deus, mesmo que a outra pessoa não faça. E até mesmo se o relacionamento piorar. Não existe garantia, meus irmãos, num conflito, de que sempre a gente vai ter solução. Infelizmente. Como pastor, infelizmente, eu posso dizer que já vi muitas pessoas com coração duro, que não tinham intenção de agradar a Deus. E mesmo que a outra parte tivesse total interesse em agradar a Deus, em perdoar, em caminhar com aconselhamento bíblico, debaixo de orientação e ajuda, a outra parte não quis, zombou, escarneceu, abandonou a esposa, abandonou os filhos para poder viver uma aventura. Nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente espera. Nem sempre. Mas isso não quer dizer que a gente deva abrir mão do nosso compromisso de agradar ao Senhor para poder tentar salvar algum tipo de relacionamento que não vai dar certo. Teve um homem que não era membro da nossa igreja, casado com uma irmã da nossa igreja, que queria permanecer com ela, mas queria que ela aceitasse que ele trouxesse outra mulher para dentro de casa para viver com as 2 mulheres em casa. Ela estava disposta a perdoar ele, estava disposta a caminhar com ele, estava disposta a restaurar esse casamento, mas as condições dele não eram compatíveis com aquilo que a gente encontra nas Escrituras. E essa mulher, acertadamente, não aceitou essa proposta. E ele então acabou se divorciando dela. Mas ela manteve o compromisso dela de agradar ao Senhor, mesmo quando a outra pessoa não fez. E sem dúvida alguma, a paz do Senhor e a bênção de Deus sobre a vida dela estava ali. Outra coisa, quando o alvo de agradar a Deus nos governa, os pecados e erros da outra pessoa se tornam oportunidades e não obstáculos para agradarmos a Deus mais e mais e para crescermos na vida cristã. Lembre, conflito existe. Conflitos são oportunidades que Deus nos dá para crescermos na nossa fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive os conflitos. Aprenda a crescer com os conflitos. Num relacionamento com Deus e obediência à sua palavra.
Então, irmãos, diante disso só temos 3 coisas a fazer: desistir de agradar a Deus. Além disso, fazer o certo de forma indiferente e blasfemando. Eu não separo, mas vou te contar, viu? Rapaz, esse meu marido é terrível. E toma murmuração. Rapaz, essa mulher é uma bruaca mesmo, viu? Vou te contar, que mulher preguiçosa, e tome a reclamar da mulher. Não separa, estão ali junto, mas sempre murmurando, sempre reclamando, não vivendo esse casamento incrível que Deus quer. Não é assim que Deus quer que a gente fique junto. Deus quer sim casamentos que permanecem, mas casamento que reflete a sua beleza, a sua glória, o seu amor, a sua paz. E terceiro, nós podemos aproveitar a situação como uma oportunidade dada por Deus para sermos como Jesus é. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Lembra que eu falei do coreógrafo lá, Mr. B? Pois é, George Balanchine, um dos maiores coreógrafos do século XX, foi o famoso cofundador e por longo tempo mestre de balé do New York City Ballet Company. E em um dos seus livros, Ian Fleming descreve o relacionamento que os dançarinos tinham com ele, carinhosamente chamados por todos como Mr. B. Para os dançarinos, o falecido George Balanchine era tanto diretor como público. Eles tanto o amavam e estimavam e temiam que, independentemente de quão grande fosse a plateia, eles dançavam para um único espectador, Mr. B. Os aplausos entusiasmados recebidos de todo o auditório pouco significavam se Mr. B não estivesse satisfeito. Em seguida, Fleming faz uma distinção perspicaz. Ele diz: para focar nossa vida em Cristo, precisamos permitir que Ele seja o nosso diretor e o nosso público. Não devemos dançar para a plateia, nem para os críticos dos jornais, mas para Jesus, o nosso Mr. B. O que é que isso tem a ver com pacificação bíblica, com o nosso primeiro e fundamental passo para agradar a Deus? Isso tem tudo a ver. Muitos cristãos entendem que Deus deve ser o seu diretor, sabem que deve procurar agradar ao Senhor e que o discipulado cristão requer uma vida debaixo do senhorio de Jesus. Todos nós provavelmente compreendemos isso. O problema começa quando deixamos de tê-lo como nosso público. A gente precisa conhecer a sua vontade. Precisamos saber que a nossa vida deve ser dirigida por Ele. Mas a gente não pode esquecer jamais que nós estamos dançando, buscando a aprovação dele, não dos outros. Tudo o que fazemos, quer na nossa vida pessoal, conjugal, familiar, eclesiástica, profissional, tem que ter como único grande objetivo seguir a direção do diretor, mas também entender que é ele que está assistindo a nossa dança. É Ele que está vendo a forma como eu lido com a minha esposa, como a esposa lida com o marido, como os pais lidam com os filhos, como os filhos lidam com os pais. Deus quer sim, meus irmãos, lares incríveis. Mas isso não vai acontecer se não aprendermos a buscar a paz e a resolvermos os conflitos, centrando ou focando a nossa atenção em agradar a Deus. Que Deus nos abençoe muito mesmo e espero que todos nós possamos sair daqui com o coração borbulhando, fervendo e desejo de agradar ao Senhor.